Você se diz de esquerda e chama o 1º de maio de Dia do Trabalho? Então fica nesse vídeo que eu tenho uma informação importante para você. Você tá errado. É sim, você tá errado e eu vou te explicar muito bem a origem do 1º de maio, sua origem, sua importância histórica e da onde que vem o nome Dia do Trabalho. Você não me conhece? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica, o seu canal de filosofia aqui no YouTube. Então vamos lá, sem mais delongas. Felício, é correto ou não dizer Dia do Trabalho? Olha, errado não é. Tem muita gente que diz Dia do Trabalho. Quem sou eu aqui vai ficar fiscalizando a forma como os outros dizem e se referem ao 1º de maio. Mas historicamente falando, historicamente falando, o correto não seria Dia do Trabalho, e sim Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. A gente vai analisar nesse vídeo como que houve historicamente uma mudança de Dia dos Trabalhadores para o Dia do Trabalho. Como que isso aconteceu aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Então já te adianto que no mundo é uma data internacional. O 1º de maio não é só comemorado aqui no Brasil, é comemorado em vários lugares do mundo. Em alguns lugares do mundo se refere ao Dia do Trabalho, a Labor Day, por exemplo, mas a maior parte do mundo se refere como sendo Dia dos Trabalhadores, ou em inglês Workers' Day, né? E a gente vai aqui começando então a nossa exposição dizendo aqui, já indicando para você que, por exemplo, essa origem do nome vem do inglês Workers' Day, workers, de trabalhadores mesmo. Tá, Felício? Então, não seria então o correto Dia do Trabalho, e sim Dia do Trabalhador. A gente vai ver, como eu já disse, que isso no Brasil tem uma marca histórica. Há um momento na história do Brasil que houve essa mudança e foi intencional. Mas antes da gente falar dessa mudança no Brasil, vamos aqui rapidamente mostrar para você quando que foi a origem dessa mudança, de quando que surge o 1º de maio. Bom, vocês vão ver, então, que essa comemoração dos Dias dos Trabalhadores, como vocês podem ver aí nessa manifestação, workers aí, e não labor, né, por exemplo, vem de uma manifestação, de uma revolta, né, que aconteceu em Haymarket, lá em Chicago. E eu vou aqui rapidamente falar em miúdos, trocar em miúdos aqui rapidinho com vocês, o que foi essa revolta de Haymarket, que aconteceu em 1886. Vocês vão ver que ela acontece, a revolta, em 4 de maio, mas ela se inicia em 1º de maio. Ela se inicia ali com um movimento grevista em 1º de maio na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E vai culminar com uma matança sem precedentes ali no movimento grevista em 4 de maio. Então, uma revolta ali com muita truculência policial. Para entender melhor essa revolta policial contra o movimento grevista, para entender o Dia do Trabalhador, você precisa entender algo aqui que é bem importante, bem importante. Veja, o Dia do Trabalhador, ele surge no século XIX em Chicago, nessa revolta de Haymarket, nessa revolta dos grevistas de Chicago, e você precisa entender o que era o século XIX. Para isso eu te dou até um exemplo de um livro para você entender melhor, que é esse livro aqui, A Era do Capital, do Hobsbawm, que narra, por exemplo, essas mudanças que ocorreram no mundo entre 1848 e 1875, que é exatamente quando o capitalismo ali encontra, enfim, sua esteira, né? O capitalismo se fortalece no mundo. E aí você precisa entender que os Estados Unidos se consolidam como uma potência econômica capitalista exatamente nesse período aqui que o Hobsbawm está falando. E Chicago é uma dessas cidades capitalistas que estão se formando. Então, o que era o século XIX aqui? Ora, você tinha no século XIX muitos trabalhadores sendo explorados, né? Jornadas de trabalho, assim, extenuantes, de 16 horas. E ao longo do século XIX, você teve vários movimentos grevistas, né? Vários trabalhadores buscando a redução da jornada de trabalho. Por exemplo, em 1820, nos Estados Unidos, os trabalhadores americanos conseguiram que a lei estipulasse, por exemplo, o limite de 10 horas para as crianças. 10 horas de trabalho. As crianças não poderiam trabalhar mais do que 10 horas. Vejam, né? Já era um grande avanço para a época. Até que, nesse momento, a gente chega nessa revolta aqui, que é a revolta de Haymarket,
em 1886. E qual era a bandeira dessa revolta? Bandeira que foi mundialmente conhecida, historicamente conhecida. Em Haymarket começa a grande disputa, a luta por uma jornada de trabalho de 8 horas. 8 horas. Então veja, havia toda uma mudança e ali a bandeira era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. Então foi o século ali, o século XIX, de muitas mudanças, muitas lutas e disputas da classe trabalhadora, mas que vai culminar ali naquele 1º de maio de 1886, num massacre ali, né? No confronto, numa revolta e num confronto contra a polícia muito bélico, por assim dizer, e vai marcar o 1º de maio como Dia do Trabalhador. Um ano depois, a Internacional Comunista adota o 1º de maio como uma data oficial do trabalhador. Então veja, a data, Dia do Trabalhador, é um dia historicamente ligado a pautas grevistas, pautas políticas. E assim vai sendo no mundo inteiro, Outros países ligados à Internacional Comunista começam a adotar essa data como uma pauta de reivindicação dos trabalhadores. Deu para entender? Então veja que nós temos aqui o quê? Que a data começa historicamente, então, com essa revolta lá em Chicago. Ela é adotada com referência a esse momento aqui. No Brasil não é diferente. No Brasil nós temos essa ligação e vamos adotar a data de 1º de maio por referência também ao conflito de Chicago. Porque aqui também o país estava se industrializando e nós também tínhamos trabalhadores, sobretudo os trabalhadores ferroviários. E aí quem vai adotar a data aqui? O presidente Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes, esse rapaz, esse moço lindo que está na foto aí que vocês estão vendo, ele que adota, o presidente Arthur Bernardes, em 1924, a data de 1º de maio como a data oficial do Dia do Trabalhador. Então, no Brasil, a data é oficializada, a data do Dia do Trabalhador, em 1924. Só que, logo na sequência, essa data vai ser cooptada por um outro presidente. Aqui que você vai ter a mudança, preste atenção. Logo na sequência do Arthur Bernardes, o Getúlio Vargas vai fazer uma leve mudança. Ele vai, veja que com Arthur Bernardes ainda você tinha o Dia do Trabalhador ligado a reivindicações trabalhistas, ao movimento sindical, ao movimento grevista, né, a um dia político, um dia de pautas políticas. Só que o Getúlio Vargas vai cooptar essa data e vai meio que botar como uma data agora festiva. Vai despolitizar a data. E aí, por exemplo, é no 1º de maio que o Getúlio Vargas vai lançar, por exemplo, a CLT. A CLT, ela é lançada em 1940 ai meu Deus, será que eu vou esquecer? 1943, ia falar 46 aqui, 1943. É lançada a CLT e aí passa-se, então, a mudar o Dia do Trabalhador, passa a ser chamado a Dia do Trabalho. Aqui já não há mais aquela oposição entre patrão e empregado. Todo mundo passa a ser trabalhador, todo mundo é trabalhador, então o Dia do Trabalho ele passa a ser universalizado, né? É dia de todo mundo, passa a ser, então, de um dia de luta para um dia de festa. O dia é despolitizado. E vale aqui uma crítica histórica, tá, gente? A gente teve um pouco disso nos governos do PT, né? Quando o governo do PT ele assume o governo, ou os governos, ele passa-se a assumir o governo, os dias do trabalho eles passam a ser dias muito festivos e de pouca luta política, né? Os sindicatos, então o próprio nome peleguismo, né, sindical surge nessa época que os sindicatos, quando Getúlio Vargas está ali, ele coopta os sindicatos, então passa que esse dia deixa de ser de grandes reivindicações e passam-se a ser dias de festa. Por exemplo, na década de 90, esses dias continuavam sendo muito despolitizados, você tinha sorteio de carro, sorteio de vários prêmios, né? Não era mais um dia ali de muita conscientização de luta. Passa a ser mais... Tinha shows, né? Eu lembro muito bem disso. Você talvez lembre também, não sei se você tinha alguma ligação com o movimento sindical ou não, eu lembro de shows na minha cidade, ou na capital Vitória, aqui do Espírito Santo, shows
na praia, assim, que a gente tinha no Dia do Trabalhador, mas não tinha um movimento de conscientização, de melhoria de condições laborais, não tinha. Então veja que há uma mudança. Olha como é que acontece. Do Dia do Trabalhador, que era de reivindicação de condições trabalhistas, passa-se a ser o Dia do Trabalho. Aí agora todo mundo vai lá, tem folga, descansa no Dia do Trabalho e não tem mais reivindicações trabalhistas. Olha como há uma mudança aqui, que foi começada por Getúlio Vargas, né? Foi propositalmente colocada por Getúlio Vargas. Mas o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, ele merece ser resgatado por uma coisa muito importante. O século XXI, o século no qual nós nos encontramos, e não é, a gente fala do século XXI, parece que é muito distante, a gente já está na segunda década do século XXI, e nós temos questões muito importantes para serem pensadas a respeito do trabalho. Por exemplo, eu diria aqui que uma das mais evidentes é a questão da uberização. Se há 100 anos atrás, 80 anos atrás, com Getúlio Vargas, nós tivemos a CLT que garantia direitos trabalhistas, hoje, com a uberização de vários trabalhos, né, todo mundo entende que eu falo de uberização, né, com os famosos MEIs, né, o microempreendedores individuais, nós temos uma nova forma de trabalho que precisa ser pensada, questionada, refletida. E isso, então, nós temos no dia 1º de maio uma forma de pensar. Será que nós estamos trabalhando mais ou a menos, né? Nós temos, por exemplo, um movimento interessante que se começa, que é o movimento VAT, que eu achei muito interessante, que é, por exemplo, o movimento VAT, que é o movimento Vida Além do Trabalho, que começou na internet, de um cara questionando, né, no TikTok, a escala 6x1. Eu não sei se vocês conhecem, mas vale a pena digitar. Aqui o cara realmente questionando no TikTok, que ele trabalhava numa escala 6x1, que é a escala de muitos trabalhadores brasileiros, e ele realmente estava questionando, caramba, eu trabalho de segunda a sábado, e aí só tem um domingo para fazer minhas coisas, e não sobra tempo. Porque, veja, é realmente assim, eu acho interessante que você pega o trabalhador normal, ele trabalha de segunda a sábado e tem domingo para lavar roupa, para fazer compra de supermercado, às vezes para dar uma geral na casa. Não dá tempo, não dá tempo. Eu sei, e eu concordo com ele, não dá tempo. Né? Então, veja, você tem uma jornada de 6x1, às vezes não dá tempo, na maioria das vezes não dá tempo. E ele questionando, né? Ele coloca isso, esse questionamento. Então, veja, nós temos duas coisas aqui. De um lado, a uberização, de outro, pessoas lutando por uma diminuição da jornada de trabalho. Veja quantas questões filosóficas nós temos para pensar. Né? Pessoas que defendem uma menor rigidez das leis trabalhistas, achando que a uberização é algo bom. Pessoas defendendo uma menor jornada de trabalho, né, e a legalização disso. E aí eu boto só mais um questionamento aqui, né, para quem quiser ir aprofundar. E eu vou fazer um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem, botem aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Mas eu coloco aqui uma indicação de livro, que é esse livro da Juliet Shore, The Overworked American, né? Os super trabalhadores, né? Super trabalhadores não, o super trabalhador. O americano, eu tenho dificuldade de traduzir overworked, né? Estafado, né? Americano. Que seria o quê? Qual é a tese aqui do livro? Ela conclui o seguinte, é uma socióloga que conclui a seguinte coisa. O americano médio hoje, ele trabalha mais do que um camponês do século XIII. É a conclusão que ela chega. O americano hoje trabalha 2.000 horas por ano, enquanto um camponês inglês do século XIII trabalhava 1.600 horas, 400 horas a menos por ano. Então veja, a gente está trabalhando mais do que um camponês do século XIII. Que loucura, né? Que loucura. Então a gente tem que realmente refletir muito sobre as condições de trabalho. Nós estamos trabalhando a mais do que há vários séculos atrás. Então a gente precisa refletir muito sobre as condições de trabalho. E eu acho que o 1º de maio, seja o dia do trabalho, seja o dia do trabalhador, eu acho que é um dia filosófico. E nós precisamos sim refletir sobre isso. E se você quiser refletir um pouco mais, gostou e quer vídeos sobre o trabalho, quem sabe um vídeo específico sobre esse livro aqui, se você quiser um livro, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber se você quer ou não que eu faça uma reflexão sobre esse livro que está aqui, ok? E é isso. E se você quiser mais reflexões, quiser saber mais sobre filosofia, história da filosofia, nós temos um curso aqui.
Temos um curso Jornada da Filosofia Explicada. E o link está no primeiro comentário da descrição. Assim como um link para o livro do Hobsbawm e para vários livros do Velho Marx, que é aquele que talvez mais refletiu sobre as condições de trabalho na humanidade. Link para vários livros aqui na descrição. Combinado? É isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.